Vamos então para o resumo da live do dia 27 de junho de 2022. O tema hoje é a relação dos alimentos com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. É mais uma live do projeto SED, S de sono, E de exercício físico, D de dieta e de estresse, mostrando que a atuação nesses 4 fatores é capaz de melhorar a saúde cerebral e prevenir muitas doenças. Essas lives, elas são baseadas, então, no livro Seu Cérebro Bem Alimentado. Então, as 3 últimas lives que nós fizemos foram baseadas nesse livro, da doutora Uma Naidoo, que é a diretora-geral do Departamento de Psiquiatria Nutricional do Hospital Geral de Massachusetts. Ela é uma das principais autoridades mundiais nos estudos da relação que existe entre alimentação e doenças neuropsiquiátricas. A editora é a Fontanar e é um livro de 2020. Um livro que eu aconselho que todos tenham. É uma leitura bastante interessante. Bem, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é um problema muito comum. É claro que ele acontece muito na infância, mas uma porcentagem das crianças com TDAH, uma porcentagem significativa, acabam levando o problema para a vida adulta. É muito importante salientar que as pessoas não têm TDAH porque elas querem. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade acontece por causa de uma alteração nas conexões cerebrais, em específico do lobo frontal. Então, havendo problema nessas conexões neuronais, a pessoa fica com uma dificuldade de controle de impulsos, fica com dificuldade de planejamento, então acaba tendo aquele comportamento hiperativo e sem concentração em decorrência dessa alteração no funcionamento do lobo frontal. Então as pessoas não têm esse problema porque elas querem. Isso não é um problema de ter sido mal educado em casa, conforme eu já ouvi algumas pessoas falando no consultório. Olha, essa criança, os pais não cuidam direito, não põem limite, ela ficou assim. Mas não, essa criança tem patologia, essa criança tem uma disfunção de córtex frontal que desencadeou esses sintomas do TDAH, né? E aí ela vai ter dificuldade de autocontrole, de organização, de planejamento, né? Vai ter uma dificuldade enorme de prestar atenção. É claro que, para definir se uma criança ou um adulto tem TDAH, é necessária uma avaliação especializada. É o neuropediatra ou o neurologista que vai utilizar critérios clínicos para definir se essa criança tem o TDAH ou não. Tá? Então, nem toda criança que é mais agitada ou que tem, às vezes, um mínimo de distúrbio de concentração vai ser portadora de TDAH. Então, é muito importante essa avaliação. E a causa, ela vem a partir de uma predisposição genética, mais fatores ambientais diversos. Tá? Esses fatores ambientais ainda são objeto de estudo, mas alguns eventos são considerados importantes, como, por exemplo, sofrimento fetal no momento do parto, gravidez com tabagismo, substâncias ingeridas na gravidez, como álcool, exposição a chumbo e às vezes até mesmo um ambiente familiar caótico. Mas tem que ficar bem claro que muitas vezes a criança vem de um lar bem estruturado, ela fez um pré-natal, estava tudo bem, teve um parto tranquilo,
vive num ambiente adequado e mesmo assim ela desenvolve o TDAH, porque às vezes o fator genético é preponderante para o aparecimento do problema, tá? E essas crianças, elas são caracterizadas por uma dificuldade de prestar atenção, hiperatividade e impulsividade. Os estudos mostram que o TDAH ocorre em 3 a 5% das crianças. Vocês vejam que é uma frequência realmente bastante elevada. E em mais da metade dos casos, o problema vai persistir na vida adulta, só que com outras características. O TDAH na vida adulta dificilmente tem a hiperatividade. Geralmente o que predomina é o distúrbio de concentração, né? Bom, o TDAH na infância ele associa-se a problemas na escola, né? São crianças avoadas, que vivem no mundo da lua, são estabanadas, geralmente têm problemas com regras e limites. Então, isso acaba atrapalhando muito no aprendizado e também atrapalha o convívio social dessas crianças, né? Então, já em adultos, a característica é mais para desatenção. Desatenção para coisas do cotidiano e do trabalho, a memória falha, essas pessoas podem ser inquietas e elas vivem mudando de plano. Então, elas começam a desenvolver um projeto, elas não terminam, já passam para outro, elas não terminam, vão passando para outro e a vida vai ficando toda enrolada. Normalmente as pessoas com TDAH na vida adulta, elas vão ficando recheadas de problemas, porque elas não terminam de resolver aquilo que elas começaram. Elas já passam para outro. Então vai acumulando problemas e geralmente essas pessoas são muito ansiosas e com uma tendência à depressão pela sobrecarga da vida. E as pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade na idade adulta têm uma dificuldade grande na manutenção dos relacionamentos também, tá? Então, algumas pessoas certamente estão nessa situação e se acham culpadas, se acham incapazes, se acham incompetentes na vida profissional, na vida pessoal, quando na verdade elas podem ter uma patologia e elas precisam de tratamento. A pessoa não tem sucesso, não é nem por culpa dela, mas sim por causa de uma doença, de uma alteração de função do lobo frontal, alteração das conexões neuronais. Então esse é um detalhe importante, porque na minha clínica eu observo isso com uma certa frequência. As pessoas chegam com um transtorno de ansiedade ou até deprimidas, e aí na história você vai observando que, na verdade, essa pessoa tinha dificuldade, sim, de se concentrar, tinha dificuldade de desempenhar papéis que resultassem em conclusão de projetos. Essas pessoas, então, elas tinham já a história de, desde a infância, ter dificuldade. E sempre eram taxadas de pessoas que não tinham interesse, pessoas desorganizadas. Então, às vezes o indivíduo passa a vida inteira com a doença e nunca foi procurar um tratamento, porque ela simplesmente não sabia que existia TDAH na idade adulta, ou às vezes mesmo na infância ela não teve esse diagnóstico, né? Então, os sinais de desatenção, né, do transtorno do déficit de atenção são o seguinte, então, não consegue prestar atenção a detalhes, dificuldade de concentrar-se nas brincadeiras, não seguem instruções e não concluem tarefas, dificuldade para organizar tarefas e atividades, não gostam de tarefas que exijam esforço mental prolongado,
Então, para as crianças é um problema na escola quando tem uma atividade que exige um esforço mental por períodos maiores. Perdem coisas com frequência, são facilmente distraídos por estímulos externos, são esquecidos, né? Esse detalhe é muito importante. É a criança que não consegue focar, ela está tendo uma aula, por exemplo, ela está tentando se concentrar ali na matemática, por exemplo, e um outro aluno jogou um aviãozinho de papel lá no outro lado da sala. Ela capta aquilo ali e aí ali já tirou toda a atenção e a concentração. Então, é uma facilidade enorme para sair do foco. E isso, em termos de aprendizado, é catastrófico, né? Bom, os sinais de hiperatividade. Então, mexem mãos e pés, com frequência abandonam seus lugares na sala de aula, correm por aí, sobem nas coisas, estão sempre em movimento. A grande maioria acaba falando excessivamente, não aguardam sua vez, interrompem a fala dos outros, né? Não tem a paciência, não tem o controle do impulso para esperar o outro terminar de falar para ela se manifestar. Então, são as características, né? Em termos de tratamento, algumas pessoas vão responder muito bem a alguns medicamentos. Claro que eu não vou ficar falando de medicamento aqui para vocês, não é o objetivo, mas existe tratamento medicamentoso e muitas vezes tem que fazer uma associação do tratamento medicamentoso com a psicoterapia, tá? Bom, a doutora Uma Naidoo diz que mesmo para aqueles pacientes que são tratados com os medicamentos mais adequados e fazem a psicoterapia de forma muito responsável, uma boa parte não tem resultado, tá? Tem assim uma resistência ao tratamento, uma refratariedade ao tratamento, e ela então acaba atendendo esses pacientes e ela tenta sempre a busca de um recurso a mais na mudança dos hábitos alimentares, sobre os quais nós falaremos aqui, né? No mundo de hoje é um problema manter o foco, porque hoje nós recebemos mensagens nos celulares o tempo todo, né? É um barulhinho que chama nossa atenção, mensagens, geralmente textos curtos, e antes da gente elaborar aquilo que viu, já vem uma outra mensagem. Hoje em dia é muito difícil a gente manter o foco por conta das redes sociais, por conta dos nossos aparelhos celulares. E imagina para quem tem TDAH. Então, o mundo moderno, ele fica ainda mais desafiador para as pessoas que têm TDAH. Bom, a doutora Uma Naidoo, ela fala muito sobre a relação do intestino com o TDAH. Assim como ela chamou nossa atenção para essa relação nos distúrbios de memória, na depressão, no transtorno de ansiedade. E ela aponta alguns estudos que mostram que o desequilíbrio do microbioma intestinal correlaciona-se com alterações de neurotransmissores cerebrais, inclusive no lobo frontal. Então, segundo a doutora Uma Naidoo, o tratamento do TDAH exige a combinação de medicamentos, psicoterapia e alimentação adequada. Existem alguns alimentos que as pesquisas já mostraram pioram o TDAH. Então, item número 1, ela chama nossa atenção para o glúten. Então, vejam só, o glúten é um elo amplamente confirmado que liga o TDAH à intolerância ao glúten, né? É claro que não precisa necessariamente ter a doença celíaca para ter a piora de um TDAH com a ingestão do glúten, porque hoje nós temos já bem descrita, bem documentada,
a intolerância ao glúten não celíaca. Então, é um indivíduo que não tem doença celíaca, mas ele tem intolerância ao glúten. E essa intolerância, ela vai ser manifestada, na grande maioria das vezes, sem alterações gastrointestinais. As alterações, elas vão estar em um distúrbio psíquico ou em um distúrbio neuropsíquico, como, por exemplo, uma dor de cabeça recorrente, como uma depressão, como uma ansiedade, mas, às vezes, o glúten também correlaciona-se com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, ela cita alguns estudos, por exemplo, do Parvi Pinhonen, que acompanhou adolescentes com doenças celíacas e problemas comportamentais. Ele fez lá uma correlação interessante, mostrando que esses adolescentes tinham uma baixa de triptofano no sangue, e ele então iniciou para esses adolescentes uma dieta livre de glúten, e depois de 3 meses observou-se melhora nos sintomas desses adolescentes. Isso é um estudo que ela cita, na verdade ela cita vários, eu estou falando desse, mas tem outros que mostram essa possível correlação do glúten com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então vocês vejam como isso é problemático, né? Porque o glúten ele está no pãozinho de cada dia, ele está no macarrão, ele está em substâncias, em alimentos que são muito utilizados, inclusive na merenda escolar. Nós vamos falar de outros aqui que vocês vão ver, que são alimentos utilizados com frequência na merenda escolar e, na verdade, utilizado por todos nós. Mas é importante a gente saber da relação do glúten com o aumento do TDAH. Depois ela fala dos laticínios, né, que temos lá a caseína do leite, que aumenta muito a intensidade do TDAH. Então é importante a restrição do leite, dos derivados, dos laticínios na criança com TDAH e no adulto também, né, no leite, no queijo, iogurte, sorvete, na margarina. E a caseína, isso é muito técnico, não vou entrar em detalhes aqui, mas ela tem 2 tipos, tem A1 e A2. A caseína A1, que tem no leite bovino, na grande maioria das espécies bovinas, aumenta a inflamação, aumenta a permeabilidade intestinal e piora o TDAH. Já a caseína A2, que tem, por exemplo, no leite de ovelha e da cabra, esse leite, então, seria menos agressivo. Então, a caseína A2 não é agressiva, não aumenta a permeabilidade intestinal. E, de maneira geral, essa caseína A2, que não é maléfica, ela estará presente, então, no leite de ovelha e de cabra. Detalhe interessante, né? Aí, o terceiro item que piora o TDAH é o açúcar. O açúcar realmente ele faz mal para qualquer patologia neuropsíquica. Não só piora essas condições, mas pode causar condições, pode causar distúrbios neuropsíquicos. Então, tem uns estudos que mostram que quando se ingere o açúcar, a gente tem um aumento de noradrenalina. Esse aumento de noradrenalina aumenta a hiperatividade. E o interessante é que o açúcar também reduz a sensibilidade do cérebro à dopamina, ou seja, os comportamentos impulsivos ficam ampliados. Então, o açúcar realmente ele deve ser desencorajado para as pessoas que têm o TDAH. Tá? E o item 4, ela coloca corantes e aditivos alimentares. Ela mostra até um estudo lá de 2004, em que a eliminação dos corantes e aromatizantes melhorou muito os sintomas do TDAH. E os alimentos que melhoram o TDAH? Bom, ela não fica citando a importância enorme de um alimento só. Ela diz que o interessante é você fazer uma intervenção global na dieta, né? Comer de forma
saudável em um amplo espectro alimentar. Por exemplo, existem diversos estudos que mostram que o TDAH melhora com a dieta do Mediterrâneo. Nós já falamos bastante, né, nas lives que fizemos sobre dieta do Mediterrâneo. Então é uma dieta à base de verduras, de legumes, de azeite de oliva extra virgem, grãos integrais, o peixe. E aí ela mostra um estudo de 2017, da doutora Alejandra Rios. Eles estudaram 120 crianças e adolescentes e concluíram que aqueles que ingeriam a dieta do Mediterrâneo tinham menor chance de ter um TDAH, enquanto outros estudos mostraram que uma baixa adesão à dieta do Mediterrâneo está associada ao TDAH. Olha só que coisa interessante, né? Então, comer de forma saudável. Isso é uma coisa fundamental, né? A gente vê no nosso dia a dia, então nós vamos vendo esse excesso de diagnóstico de TDAH, a gente vê as crianças na escola com distúrbio de comportamento e a incidência disso vem acontecendo por múltiplos motivos, mas a dieta inadequada é um dos fatores importantes para isso, porque come-se errado, come-se carboidrato de alto índice glicêmico, gorduras trans, e assim vai alterando a permeabilidade da barreira intestinal, e isso vai produzindo inflamação, vai alterando síntese de neurotransmissores e vai fazendo um estrago, né? Então essa dieta do Mediterrâneo é uma boa dieta a ser seguida. Para os adultos, a doutora Uma Naidoo coloca a importância do café. O café ele é benéfico, se utilizado em quantidades pequenas, né? Ele acaba melhorando a concentração, a vigília, o estado de alerta, o desempenho cognitivo. Ela não recomenda para crianças, tá? Mas para adulto pode ser interessante em quantidades pequenas. Mas o café sem açúcar, se você colocar açúcar, não vai ter benefício da cafeína, vai ter sim os malefícios do açúcar. Aí ela fala dos polifenóis que ajudam, né? Os polifenóis são antioxidantes e eles estão presentes nas frutas vermelhas, como morango, cereja, amora, mirtilo. Também vamos encontrar polifenóis na cebola, na couve, no chá verde, na berinjela. Micronutrientes alimentares também, aqueles alimentos ricos em zinco, ferro, potássio, magnésio, vitamina C, vitamina do complexo B. E as fontes são os vegetais, né? Frutas, verduras, legumes. Os cogumelos são interessantes também. E, enfim, comer de forma saudável, né? Então é isso, gente. É um assunto bastante interessante. Aí na live a gente vai discutir detalhes sobre isso. Vou tirar as dúvidas. Agradeço muito a atenção de vocês e que vocês continuem acompanhando o projeto SEDE, que tem como objetivo melhorar a saúde cerebral de todos. Muito obrigado.